Boa noite, pessoal. Até que enfim voltamos, né? A gente vai começar a parte de mecânica dos fluidos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar essa parte mecânica dos fluidos. Nós vamos ver 4 capítulos. Eu vou tentar fazer bem resumidamente, tá? E vou disponibilizar para vocês lá no Siga o material em PDF. Então eu vou tentar fazer em uma aula só. Fazer um resumo dos 4 capítulos de mecânica dos fluidos, tá? Não é complicado, né? E a gente ficou praticamente junho sem fazer nada, né? Mas vamos ver se a gente vê esses 4 capítulos agora, né? E eu vou dar um trabalho para vocês fazerem com a nota N2, tá? Não vou dar prova não, porque prova eu vi que não está funcionando muito não, né? Então eu prefiro dar trabalho, e o trabalho vai ser individual, tá? Aí eu passo depois para vocês qual que vai ser o trabalho. Até amanhã de manhã vocês têm aí, vocês vão ter as diretivas aí sobre o trabalho, tá bom? Então vamos começar a parte de mecânica dos fluidos. Eu vou chamar de capítulo 1, 2, 3, 4, tá, pessoal? O livro que eu vou seguir é o livro do Brunetti. É um livro fraco em mecânica dos fluidos, mas é bom no sentido de para noções de mecânica dos fluidos, né? Tá bom? Se fosse para um outro curso de engenharia mecânica, por exemplo, aí já seria bem fraco. Então a gente teria que optar por um outro livro. Mas como é para a gente ter somente noção mesmo, noções básicas, então a gente pode escolher. Tá? Lembrando que o Brunetti ele é bem didático, ele é fácil, né? Tá, então vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui o capítulo 1. Então eu estou chamando de capítulo 1, 2, 3, 4. Na realidade, a gente falou em qual capítulo? Lá na termodinâmica, capítulo 6, né? Seria capítulo 7, 8, 9 e 10. Tá? Mas aqui eu estou chamando de 1, 2, 3, 4 para não confundir com o Brunetti. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver alguns conceitos aí, pessoal, de fluido, né? Então a mecânica dos fluidos é assim, esse que estuda o comportamento físico dos fluidos, assim como as leis que regem este comportamento. Olha só, os conceitos fundamentais de definição de fluido. Aqui a gente vê que o líquido, né, o fluido ele pode ser um líquido ou um gás. Então ele, na realidade, ele toma a forma do recipiente onde ele está contido. O sólido já não acontece isso. Isso, vamos dizer assim, é uma definição informal de fluido. Agora a definição formal de fluido é o seguinte: imagine aqui duas placas, né, uma superfície parada aqui, e a gente tem uma placa aqui em cima e um fluido aqui, tá? E a gente aplica uma força constante. Vamos considerar que, primeiramente, deixa eu ver aqui, isso, vamos considerar que seja um sólido. Tá? Nessa primeira figura, depois a gente considera como fluido. Então, se a gente aplicar uma força constante aqui, o sólido ele vai se deformar e vai chegar uma hora aqui que as tensões internas de cisalhamento elas se igualam. Tá vendo? A essa força tangencial. Aí o sólido para de se deformar, né? Não atingindo, obviamente, aquela parte elástica dele, né? Opa, ixi, voltou. Tá bom? Então aí aqui a gente tem um equilíbrio estático, né? Quando se trata de sólido. Quando se trata de fluido, se a gente tem aqui uma placa e aqui tem uma superfície estática aqui, a gente aplica uma força tangencial sobre a placa, esse fluido vai ter um deslocamento, como vocês viram aqui, só que chega num determinado ponto aqui, que as tensões internas aqui do fluido vão igualar essa força tangencial. Só que aqui nós chamamos de um equilíbrio dinâmico, que é diferente, tá? Que é diferente do sólido. Aqui a placa continua a se movimentar, já no sólido não, a placa fica parada. Ok? Então esse é a definição formal. Tensão de cisalhamento, lei de Newton da viscosidade. Imaginemos aqui, não dá para ver a superfície A. Você tem uma força aplicada sobre essa superfície. Essa força ela pode ser decomposta numa força normal e uma força tangencial. Sendo que a força tangencial dividida pela área é a tensão de cisalhamento, né? Aqui
Ó, a tensão de cisalhamento é a força tangencial por unidade de área. Então seria 1 newton por metro quadrado, é a mesma unidade de pressão. Veja bem, no fluido, tá? Considerando uma placa aqui com uma velocidade V0 e essa placa parada, quando o fluido tem uma certa viscosidade, aparece aqui, olha, na realidade o que seria isso? Um diagrama de velocidades, porque o fluido sendo viscoso, a partícula que está junto da superfície, ela tem velocidade zero. Ela fica, é o princípio de aderência, né? Então ela tem uma velocidade zero. Só que existe um gradiente de velocidade aqui à medida que vai afastando aqui da superfície. Ou seja, o que seria esse diagrama de velocidades? É onde a parede, essa parede aqui, está influenciando, é como se ela estivesse freando o fluido, tá? O escoamento do fluido, né? Então existe um gradiente de velocidade. E se a gente pegar aqui duas lâminas de fluido, ó, entre uma lâmina e outra, a lâmina de cima tem velocidade V1 e a de baixo tem velocidade V2, existe uma tensão de cisalhamento entre as lâminas aqui. O que diz então aqui a lei de Newton da viscosidade? A tensão de cisalhamento, ela é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. O que é um gradiente de velocidade? É como a velocidade está variando em y. Aqui, isso seria um gradiente de velocidade, ou seja, você teria que ter, você tem uma equação, né, para a velocidade e você deriva ela com relação a y, tá? Agora, existe, qual que é a constante de proporcionalidade entre tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade? Ele chamou de uma constante. E essa constante é a viscosidade absoluta, tá? Essa grandeza μ é uma propriedade de cada fluido e de suas condições, como por exemplo a pressão e principalmente a temperatura. O que é viscosidade? Seria uma propriedade intensiva do fluido, ao qual cria uma resistência. Quanto maior a viscosidade, é maior a resistência do fluido para se escoar. Tá? Aqui nós temos a unidade da viscosidade dinâmica, né? Que aqui no sistema internacional é Newton vezes segundo por metro quadrado. Tá? Aqui é o centipoise também, ó, que é 0,01 poise. Isso aí no sistema CGS. Então vamos agora no caso, por exemplo, pessoal, onde essa espessura de fluido entre a placa, entre as duas placas aqui, é no sentido de lubrificar, onde essa seria uma lâmina bem fina, ele chamou de epsilon aqui, tá? Esse perfil aqui parabólico, ele pode ser simplificado no perfil linear, porque quando a gente tem lubrificação, por exemplo, tá, a gente pode fazer essa consideração aqui, olha, né? Então aí existe todo um algebrismo onde a tensão de cisalhamento é dado aqui pela viscosidade dinâmica, V0 dividido por epsilon. Epsilon seria o quê? A espessura da lâmina do lubrificante. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha melhor aí. Ó, massa específica a gente já falou sobre isso, não vou falar novamente. O peso específico a gente já falou, provavelmente já falamos, mas o peso específico seria um peso dividido por um volume, ou seja, 1 newton por metro cúbico. Tá? Que mais? Aqui é peso específico relativo para líquidos. Né? Seria, o que é um peso específico relativo? Aqui ó, é a relação entre o peso específico do líquido e considerado sobre o peso específico da água, que é 10.000 newtons por metro cúbico. Ou seja, o relativo aqui é o gama F dividido pelo gama da água, tá? Que é esse daqui. Vamos lá, viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, Ni, que é o Mi dividido por Rho. Né? Na realidade, aqui, essa viscosidade cinemática, ela aparece no equacionamento, ou seja, como é que existe uma palavra aí que eu esqueci agora, né? É para uma adequação na realidade, tá? Porque tem várias formas onde a equação, por exemplo, da energia aparece,
né? Ou em determinadas equações é onde aparece mi sobre rho. Então, assim, foi definido como quociente entre o mi e o rho, tá? Ok. Aonde no sistema internacional é metro quadrado por segundo a unidade da viscosidade cinemática. Fluido ideal é aquele cuja viscosidade é nula, ou seja, um fluido invíscido. Fluido ou escoamento incompressível, onde a massa específica do fluido ela não varia. Né? Ah, professor, por que tem isso daqui? Porque muitas vezes a gente pode considerar, por exemplo, o ar, ou inclusive a água, como um fluido ideal, né? Porque a gente estaria simplificando o nosso problema. Tá bom? Geralmente gases, né? Depende da situação que você tem. Tá? Depende da situação que você tem. Né? Ok? Mas assim, depois vocês dão uma lida aqui, mas resumindo, é isso. Tá? Equação, aqui eu já falei do estado de gás, a gente já viu isso, não vou repetir, vocês dão uma olhadinha aí. Então esse daí é o capítulo 1, pessoal. Tá? Depois o que eu vou fazer? Eu vou dar um exercício para vocês fazerem sobre o capítulo 1. Então qual que vai ser o trabalho nosso? Vai ser uma teoria e um exercício de cada capítulo para vocês fazerem essa semana, me entregar no final de semana para eu já soltar essa nota aí no final de semana, nesse próximo final de semana. Beleza? Então vamos agora ao capítulo 2. A estática dos fluidos. Pronto. Estática dos fluidos. Ok. A pressão, a gente já viu isso, que pressão é uma força dividida por uma área. Tá? Isso a gente já viu aqui, ele cita aí exemplos. Aqui é um cilindro pistão, tá vendo? Onde você tem aqui 100 newtons dividido por essa área, que é 10 centímetros quadrados, tá vendo? Você tem aqui uma pressão de 10 newtons por centímetro ao quadrado. Coisa que a gente já viu isso daí. Tá? O teorema de Stevin, pessoal, todo o teorema de Stevin, lembre que a gente viu que a diferença de uma pressão é gama vezes uma altura, ou o gama é ρgh. Aqui ele está dando a definição para a gente. Então ele parte aqui de um elemento aqui de fluido, olha. Está vendo onde existe uma força aqui, onde existe uma força aqui, existe uma cota nessa superfície, uma cota nessa superfície. Está vendo? E uma pressão aqui lateral nesse elemento de fluido aqui, tá? Onde ele faz o quê? Um equilíbrio das forças. Ele faz a decomposição das forças e chega aqui, olha, que a pressão Pn menos Pm, ou seja, essa pressão aqui menos essa aqui, né? Ela é igual ao γH, ou seja, a diferença de pressão é estática. Aqui a gente está vendo a estática dos fluidos, né? Então a diferença de pressão estática aqui entre esses dois pontos é o que? O gama do fluido vezes a diferença de altura aqui, o Hzinho. A gente já viu isso, só que aqui ele está definindo. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Vamos lá. Uma outra coisa, logo a diferença de pressão entre dois pontos genéricos aqui, você vê aqui que nós temos vários recipientes de vários formatos. Mas você vê aqui, ó, que na diferença de pressão entre dois pontos não interessa a distância horizontal entre eles. Tá? Se você pegar um ponto aqui e pegar um ponto aqui, por exemplo, o que vai interessar para a gente a diferença de pressão é a cota, a diferença na vertical. Entendeu? Então, ó, na diferença de pressão entre dois pontos não interessa a distância entre eles, mas a diferença de cotas. A pressão dos pontos no mesmo plano, ela é igual, é a mesma. Então, a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto, é igual a pressão nesse ponto, que é igual a pressão nesse ponto. Não importa como que está o seu recipiente aqui, porque todos eles têm a cota igual. Ó. Tá? Então, entendeu? Então, a pressão nesse ponto seria o gama vezes esse H, o gama vezes esse H, o gama vezes esse H e o gama vezes esse H. Então, acaba sendo igual. Tá? Ok, o que mais? Se a pressão na superfície livre
de um fluido contido no recipiente for nula, a pressão num ponto e a profundidade H do próprio líquido vai ser γ vezes H. Se a pressão aqui for zero, né, vai ser γ vezes H. Agora, se aqui tiver uma certa pressão, você tem que diminuir. Então vai ser o ΔP aqui, vai ser em relação a um ΔH. Tá bom? Nos gases, isso aqui é importante, como o peso específico é pequeno, tá, a gente pode considerar que PA é igual a PB, que é igual a aproximadamente BC, porque essa altura aqui dá um peso de gás muito pequeno. Então, por isso que nos gases a gente pode considerar aqui, olha, a pressão nos pontos iguais. Certo? Pressão em torno de um ponto de um fluido em repouso. A pressão num ponto de um fluido em repouso é a mesma em qualquer direção. Então, vamos supor aqui, você pega o ponto, esse ponto aqui. Então, qualquer que seja a direção que você pega aqui, a pressão é igual. Só que a pressão em A é menor que a pressão em B, que é menor que a pressão em C, por causa que as alturas são diferentes. Tá? Lei de Pascal. Vamos lá. A pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos de fluido. Por que isso daqui é importante? Isso daqui, por exemplo, no sistema hidráulico, por exemplo, você tem essa lei de Pascal aí que está, né? Aqui, por exemplo, olha, se você aplica 100 newtons aqui, esses 100 newtons vai ser transferido para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3 e para o ponto 4. Então, se antes, por exemplo, no ponto 1 nós tínhamos 1 newton por centímetro quadrado, aqui tem uma área de 5 centímetros, né? Então a pressão aqui seria 100 dividido por 5, que é 20, tá? Só que passou agora a ser o quê? Se você coloca 100 newtons aqui, a pressão no ponto 1 passou a ser 21 newtons por centímetro quadrado. Antes era 1 newton por centímetro quadrado, só que você aplicou aqui, olha, uma pressão de 20 newtons por centímetro quadrado. Então esse 20 newtons por centímetro quadrado vai ser somado. Esse 20 vai ser somado nesse ponto, vai ser somado nesse ponto. De 2 passou para 22, de 3 passou para 23 e de 4 passou para 24. Isso daí seria a lei de Pascal. Então temos duas leis importantes aí. A lei de Stevin, que dá aquele γH, e a lei de Pascal falando que se você aplica uma força, né, uma força sobre uma superfície, essa superfície está em contato com o fluido, né, então essa pressão vai ser transmitida para todos os pontos do fluido. Tá? Beleza. Aqui nós temos um exemplo, né, depois vocês dão uma olhadinha no exemplo aqui. Né? A figura mostra esquematicamente uma prensa hidráulica. Os dois êmbolos têm respectivamente as áreas de 10 centímetros quadrados e aqui área 1, 10 e aqui 100 centímetros quadrados. E se for aplicada uma força de 200 newton em 1, qual será a força transmitida em 2? Tá? Se você for ver, olha, a força transmitida em 2 aqui é de 2.000 newtons. Então de 200 newtons, pessoal, passou para 2.000 newtons, ela foi amplificada aqui. Esse é o sistema hidráulico, né? O sistema hidráulico é isso. Ele serve para quê? Para você fazer ampliação de forças. Tá? Macaco hidráulico, por exemplo. Né? Certinho? Então vamos lá. Carga de pressão. Olha, a gente vai ver, na realidade, na equação de Bernoulli, a equação de energia de Bernoulli, uma expressão que aparece lá que é pressão dividido pelo peso específico. Tá? Aqui, tirou até do teorema de Stevin, né? O teorema de Stevin diz que a pressão é igual ao γH, tá? Se você passar o γ dividindo aqui, você tem uma altura, tá vendo? Então ele chama isso de carga de pressão. É 1 metro de coluna de água, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no ponto A, você tem uma carga de pressão HA. No ponto B, você tem uma carga de pressão HB. Isso vai ser interessante para quando a gente estiver estudando mais lá para frente a equação da energia, onde ela aparece em termos de carga, de cargas de pressão. Tá? Os termos da equação vão aparecer em termos de carga de pressão. Tá bom? Aqui
nós temos uma tubulação. O que foi feito nessa tubulação? Essa tubulação foi feito um furo aqui rente à parede do tubo. E você vê que o fluido subiu de H aqui. Então, na realidade, esse H aqui seria a carga de pressão, a altura piezométrica também chamada, né, desse ponto aqui. Tá? Seria a pressão que está perpendicular, ou a pressão estática, que está rente à parede do tubo. Tá? Então, ó, seria o P sobre gama, tá vendo? Que é a carga de pressão nesse ponto. Coluna piezométrica, ou piezômetro, né? Consiste num simples tubo de vidro ligado a um reservatório que permite medir diretamente a carga de pressão, né? Ok? Então ele pegou esse ponto aqui, tá? Aí nesse ponto aqui, ó, existe uma pressão nesse ponto, tá vendo? Aqui, só que aqui já tem, ele considerou esse H de P sobre gama, ó. Note-se a origem da medida de H no centro do tubo, tá? Porque se pegar nesse ponto aqui, já vai ser diferente a pressão nesse ponto, né? Porque aqui não é gás, aqui seria, vamos supor, uma água, por exemplo, tá? Então eu teria que pegar essa altura aqui, né? Depois vocês dão uma lidazinha assim, tá? Ok, tranquilo. Isso aqui que é interessante. Olha só, nós temos aqui um tubo, desculpa, um recipiente A aqui, aonde nós temos aqui um tubo que ele está nesse ponto aqui e vem para cá. Nós temos um manômetro com tubo U. Então, qual que seria a pressão nesse ponto aqui? Seria o que? O gama vezes H. Só que aqui, olha, nós temos dois fluidos aqui manométricos, tá? Então, quando nós temos aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui desse ponto e vir para cá, existe a tal da... Na verdade, nós temos dois fluidos aqui. Temos um fluido gama 1 e temos um fluido gama 2. Então, na realidade, a pressão ela vai ser dependente desses pesos específicos. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não colocou. Mas ele só citou aqui, tá? Depois a gente vai generalizar isso, né? Ao mesmo tempo, utilizando o fluido manométrico de elevado peso específico, diminui-se a altura de coluna que se formaria com um líquido qualquer. Às vezes você pode usar a água como fluido manométrico, ou às vezes quando as pressões são muito altas, a gente utiliza mercúrio, tá? Olha, aqui nós temos um caso generalizado. Então nós temos aqui dois recipientes, tá? Recipiente A, recipiente B, é uma figura bem geral, com vários fluidos aqui, olha. Temos esse fluido gama 1, o gama 2, um peso específico 2, um gama 3, gama 4, 5 e 6. Então eu posso relacionar essas duas pressões, a pressão no tanque A com a pressão no tanque B, da seguinte forma, pessoal. Olha só, olha como é que é essa equação manométrica. Então você pega a pressão no ponto A, como você desce até aqui está errada a figura, né? Aqui está errada a figura. Esse H1 ele vem até aqui, ó. Tá? Esse H1 vem até aqui, ó. Então seria gama 1 H1, tá vendo? Aí desceria para cá, desceu de novo. Tá vendo? Essa altura aqui, ó. Aí esse H2 ele teria que partir daqui, ó. Tá? Teria que partir daqui. A figura está errada. Então o H1 vem daqui até nesse ponto. O H2 vem daqui até nesse ponto. Então seria, como desceu, somou gama 2 H2. Aí você vem para esse ponto para cá, olha. O fluido que está aqui é o mesmo que está aqui, olha. Então ele lembra daquele princípio que a gente viu na estática dos fluidos? Se tem a mesma cota aqui, então as pressões são iguais. Então você passa daqui para cá. Agora, qual que é o próximo ponto? Olha, você tem o fluido gama 3 que vem até aqui. Então, como subiu, você subtrai. Menos gama 3 H3. Daqui você vem para cá, olha. Tá vendo? É o mesmo fluido, você desceu até aqui embaixo.
desceu, somou de novo, mais gama 4 H4, daqui você vem para cá, nesse ponto, subiu, menos gama 5 H5, e subiu de novo, menos gama 6 H6, igual a pressão em B. Então isso daí é a famosa equação manométrica. Tá? A gente vai fazer um exercício depois utilizando a equação manométrica. Tá bom? Aqui nós temos, vou deixar para vocês, tá. O exercício que eu vou pedir para vocês fazerem depois para mim, ele está aqui, seria esse 2.1, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem, mas depois eu vou falar, gente, olha, faz o resumo desses capítulos e façam para mim esses 4 exercícios, faz em forma de trabalho, e eu vou deixar em aberto para vocês de como que vocês devem fazer o trabalho. Aí cada grupo, a gente pode manter os mesmos, cada grupo não, vai ser individual, né? Mas aí vocês, vou deixar por conta de vocês, vamos dizer assim, do conhecimento que vocês têm de como fazer um trabalho completo, com toda a sua estrutura, só que isso eu vou deixar em aberto, né, para vocês fazerem. Só que existe uma estrutura que já foi dada, vocês aprenderam lá numa disciplina aí lá no início, né? Eu não sei qual disciplina que foi. Como fazer um trabalho, né? Capa, blá 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 blá, tá? Então vou deixar para vocês fazerem aí, por conta de vocês aí. Chique. Bom, então capítulo 2 terminado. Capítulo 3 e 4, o último capítulo que a gente vai ver. Ele é um pouco maior. Cinemática dos fluidos. Cinemática dos fluidos. Então a gente viu estática, vimos alguma recordação lá a lei da viscosidade de Newton, né, que é lá tensão de cisalhamento, né, pessoal? Aquilo é importante do capítulo 1. No capítulo 2 de mecânica dos fluidos aqui a gente vê a estática dos fluidos, onde a equação manométrica é interessante, né? Lei de teorema de Estevam, teorema de Pascal, importante também, ficar na cabeça. Agora aqui capítulo 3, cinemática dos fluidos, tá? Alguns conceitos aqui, regime variado permanente, né? Olha só, aqui nós temos um tanque onde o nível aqui está constante. Então aqui nós temos o regime permanente. O regime permanente é aquele regime onde as propriedades intensivas não mudam. No caso aqui você tem um nível constante. A pressão em cada ponto que você pegar aqui, ela vai variar com a altura, mas em cada ponto que você pega, a pressão ela é constante no tempo. Tá? Aqui nós já temos, pessoal, um nível variável, tá vendo? Aqui nós temos um tanque e deixamos no tempo T1 está nessa altura, no tempo T2 está nessa altura e no tempo T3 está nessa altura. Se você pegar a pressão nesse ponto, a pressão vai variando aqui, ela vai diminuindo com o tempo, né? Por quê? Porque essa cota diminui com o tempo, o γH vai diminuindo com o tempo. Então nós temos aí um regime variável. Escoamento laminário turbulento. Tá? Aqui nós temos a experiência de Bernoulli aqui, que nós temos um tanque e nós temos um outro recipiente interno aqui com um jato de tinta, aonde a gente vai aqui, temos uma válvulazinha para a gente controlar o fio aqui dessa tinta, tá? E temos esse registro aqui para a gente controlar a vazão, tá? Isso daí nós temos lá no nosso laboratório. Muito importante, pessoal. O que Reynolds descobriu? Ele descobriu o seguinte, que existe um comportamento dessa lâmina aqui. Substantivo masculino. Deixa só um minutinho. Existe, dependendo da velocidade V que você tem aqui, do escoamento principal, né, você vai ter essa lâmina mais organizada. Se for, por exemplo, mais organizada ou mais caótica, né, ela pode se misturar. Isso daí vai caracterizar o escoamento mais organizado, né? E outro escoamento que ele vai ficando mais desorganizado, ou seja, você parte de
escoamento laminarizado, e até atingir, se você for aumentando a velocidade, vai atingir um escoamento desorganizado, ou seja, um escoamento turbulento. Tá? Então, Reynolds criou um número para realmente detectar esse comportamento do fluido, do organizado para o laminar e para o turbulento, onde o número de Reynolds ele depende de ele depende de geometria, do tipo de fluido e do tipo de escoamento. Então, depende da massa específica e viscosidade dinâmica do fluido, depende da velocidade do escoamento e também do tipo de geometria que você tem. Aqui no caso, por exemplo, o D numa tubulação circular é o diâmetro, mas ele pode ser um comprimento de um tubo se isso for mais característico, né? Então, por exemplo, Reynolds verificou que no caso de tubos seria observado os seguintes valores. Reynolds é menor que 2000, o escoamento ele é laminar, mais organizado. Entre 2 e 2.400, a gente chama de escoamento de transição, onde começam a ser criados alguns vórtices no escoamento, ele começa a desorganizar, né? Reynolds maior que 2.400, o escoamento já fica caótico, já existe uma mistura aí do escoamento. Tá? Na maioria dos problemas que nós temos na engenharia, é escoamento turbulento. Né? Aqui ele pegou num determinado ponto. Aqui estão alguns resultados. Determinado. Aqui, olha, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você tem uma tubulação e você pega e calcula a velocidade num determinado ponto, no escoamento, por exemplo, turbulento. Você vai ver que naquele ponto que você pegou, a velocidade ela vai variar. Mas no tempo existe um valor médio. Então isso daí é uma característica do escoamento turbulento, tá? Que na realidade os valores médios caracterizam um perfil de velocidade, né? Tá bom? Então a gente vai ver num exercício que existe uma equação de velocidade, um perfil de velocidade para o escoamento turbulento, mas ele pega a média em cada ponto. Então a média em cada ponto vai caracterizar aí um perfil, né? Trajetória e linha de corrente. Trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. Então é como se você tivesse que no tempo T0 essa partícula está aqui, no tempo T1 está aqui, no tempo T2 está aqui, e você vai vendo a trajetória por onde que ela está caminhando. Linha de corrente é uma linha tangente aos vetores de velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Ou seja, você tirou uma foto, tá? E você pega aqui então os vetores velocidade, a linha tangente em cada ponto aqui do vetor velocidade. Essa linha, num certo instante t, caracteriza aqui uma linha de corrente. A linha de corrente é legal porque ela te dá exatamente como que o fluido está escoando. Tá? Onde você vê recirculações, você vê vórtices de von Karman, os vórtices aonde que está ocorrendo maior turbulência, né? Isso aí você consegue ver com as linhas de corrente. Tá? Tubo de corrente é a superfície de forma circular, tubular, aqui, formado pelas linhas de correntes que se apoiam numa linha geométrica. Você vê que num tubo de corrente não existe fluxo atravessando essa superfície. A mesma coisa aqui, olha, na linha de corrente não existe partícula atravessando essa linha aqui, tá vendo? Ó, essa linha de corrente. O fluxo ele está aqui perpendicular não, está tangenciando a linha de corrente, tá? Isso é uma característica aí tanto da linha de corrente quanto do tubo de corrente. Escoamento unidimensional, muito fácil de entender. Ele aqui no caso seria um fluido invisto, onde o escoamento é uniforme na direção, tá? Na realidade ele varia somente em uma direção. Aqui no caso na direção X, aqui ele já está variando em duas direções, em Y e em X, e aqui tridimensional, onde aqui nós temos uma velocidade que varia no eixo X, Y e Z. Tá? Vazão, a gente já sabe, já vimos isso daí lá na termodinâmica, mas vamos repetir aqui. A vazão, por exemplo, se você tem uma torneira aqui
você pega, vamos ver qual que é o tempo para encher 20 litros aqui. Aí então o volume de 20 litros, pelo tempo determinado no cronômetro, você calcula a vazão. Isso daí a gente utiliza esse conceitozinho numa experiência que nós temos lá no laboratório. Tá? Uma outra coisa, pessoal, vamos considerar aqui a vazão em volume, uma relação importante, a vazão em volume. O que é a vazão em volume? É 1 metro cúbico por segundo. Tá? E a velocidade do fluido. Então vamos relacionar essa vazão que está aqui com a velocidade. Então vamos pegar esse tubo nessa seção aqui de área A e vamos de um tempo T0 até um tempo T. Então na realidade, olha, nesse tempo T nós temos aqui, olha, tá vendo? Um tanto de fluido aqui que atravessou a superfície A. Então nós temos um volume que atravessou essa superfície A num determinado tempo T. Só que, veja bem, olha lá, a vazão é dada por volume dividido por T. Só que o volume é S vezes a área, ou seja, S vezes essa área, você tem um volume aqui. Então, olha, e o que é S sobre T? A velocidade, ou seja, a vazão aqui em volume está dando em termos agora de velocidade do fluido, tá vendo? Tá? Então aqui nessa equação, a vazão em volume, metro cúbico por segundo, é dada em termos de volume, mas ela também pode ser descrita em termos de velocidade. Aqui nós estamos pegando, generalizando aqui. Tá? A gente está considerando que exista um perfil, porque aqui o que a gente considerou? Olha, um perfil uniforme de velocidade. Mas você pode falar, professor, mas e se tiver um perfil, uma equação de velocidade aqui? E aí, como é que eu faço? Aqui você já tem uma equação. A velocidade não é uniforme na seção. Então a gente pegou um elemento infinitesimal aqui de área dA, essa área A, e uma velocidade genérica aqui V. Tá? Então, veja bem, em termos diferenciais, pegando nessa areazinha pequena, o que nós temos aqui? Que a vazão volumétrica naquela areazinha pequena é a velocidade naquele ponto vezes a área dA. Ó. A gente está pegando essa definição, só que estamos escrevendo ela em termos aqui, infinitesimais. Agora, para a gente saber como que está vindo aqui, você vai ter que fazer integração. Uma vez que você tem essa equação, você pega essa equação diferencial e integra ela na área A. Tá vendo? Ou seja, Q é igual a integral de A V dA, que pode também ser escrita em termos de uma velocidade média vezes a área. E essa velocidade aqui, tá vendo, que é variável, ela pode ser descrita também como uma velocidade uniforme, para dar a mesma vazão volumétrica, entendeu? Aqui você tem uma coisa típica, ó, você tem um perfil de velocidade, um perfil real de velocidade, e aqui você tem um perfil uniforme. Isso aqui não é real, mas você pode escrever a sua vazão em termos dessa velocidade média vezes a área A, ou se você tiver uma equação para a velocidade, o que você tem que fazer? Coloca a equação aqui e faz a integração. Né? A velocidade média aqui, olha, se a gente pegar essa, ela é 1 sobre a área integral de VDA. Então, o que eu vou passar para vocês aqui? Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês verem em casa. Né? É muito facinho. Tá? Ele considerou aqui um perfil linear de velocidade. Então, ele está pedindo para calcular a velocidade média aqui em termos de V0. Tá? Então você vai transformar esse perfil linear em um perfil uniforme de velocidade. Você vai descobrir o quê? Que essa velocidade média aqui vai ser a velocidade zero dividido por 2. Faz sentido, né? Tá? Mas é facinho. Né? O que ele pegou aqui? Ele pegou a equação, ele pegou, ó, velocidade média 1 sobre a área, VDA. O que é esse V? Você pega aqui, o que ele fez aqui? Pegou, descobriu a equação da velocidade, que é uma reta. Substituiu aqui, olha. A área elementar é B dy. Olha lá. A área elementar é B vezes o dy, aonde essa área elementar dA, ele vai integrar aqui de 0 a h.
Tá vendo? De 0 a H. Aí ele descobriu isso daqui. Agora, tarefa para vocês. Tarefa para vocês. Vocês vão fazer o exercício 3.1 e 3.2 para mim, onde vocês vão fazer a integração disso daqui. Nós temos lá no 3.1 uma velocidade aqui, um perfil laminar com uma certa velocidade, e vocês vão descobrir qual que é o VM. Cuidado com essa área alimentar. Agora trata-se aqui do quê? De uma área alimentar, aqui você tem um círculo, ó. Você tem uma circunferência. Então, na realidade, a sua área alimentar ela é circunferencial. Cuidado, tá? Então, você vai ter que descobrir que a velocidade máxima média dividido pela velocidade máxima é igual a 0,5 para escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, ó, você vai ter que fazer essa integração, onde você vai descobrir que a velocidade média dividido pela velocidade máxima é 49,60 avos. Tá? Então, esses dois exercícios aqui vão ser referentes ao capítulo 3. Tá? Então, deixa eu voltar. A única coisa que você vai ter naquele exercício difícil lá é a área DA. Cuidado! A área DA, aqui o que você pegou como área elementar? Tá vendo? A área elementar o que é? É um B vezes um DY. Imagina que isso aqui fosse um círculo. Aí a área sua seria o que? Um retângulo. Um retângulo do que? De espessura DR. Né? Aí vocês depois veem o que é essa área alimentar. Como é que vai ficar a área alimentar? Tá? Na realidade, ó, vou falar para vocês. A área alimentar vai ser 2πrzinho drzinho. Mas vocês descobrem o porquê disso daí. Tá? Legal. Vamos lá. Então a gente viu a vazão volumétrica. Aqui nós temos a vazão mássica. A gente já viu na termodinâmica, que é a massa dividido por tempo. Aqui seria uma vazão em peso. É um peso dividido por tempo. Então o que ele faz aqui? Ó? A vazão volumétrica é volume. A vazão volumétrica é velocidade média vezes a área. Então, o que é a vazão mássica? É massa dividido por tempo. Só que massa é massa específica vezes volume. Ora, volume dividido por tempo, o que é? Não é velocidade média vezes a área? Então, a velocidade mássica fica ρVMA. Isso aqui é uma equação, olha, importantíssima. Vazão mássica é ρV vezes a área. É onde se vê a velocidade média. A vazão em peso seria o peso específico vezes a velocidade volumétrica. Tá? Então seria o gama vezes uma velocidade média vezes a área, só que gama é igual a ρ vezes g. Não é? Então, cadê? Então aqui a vazão em peso, o que é? Seria o que é ρQ? ρQ é a vazão mássica. Então, a vazão em peso é a aceleração da gravidade vezes a vazão mássica. Tá? Equação da continuidade para regime permanente. Isso daí a gente... sim, beleza. Vamos considerar aqui um tubo de corrente, onde nós temos uma área A1, área A2, uma vazão mássica QM1, uma vazão mássica QM2. A gente pode dizer, pessoal, se deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá. Aqui ele está dizendo, ó, se a vazão mássica de 1 for diferente da vazão mássica de 2, indicaria que em algum ponto desse tubo de corrente aqui teria que ter uma vazão aqui, né? Teria que ter um escape do fluido. Tá? Mas se não existir escape do fluido, nós temos que ter aqui que a vazão mássica, a massa que entra é igual à massa que sai. Se existir algum leaking aqui, enfim, esqueci o que é em português. Existe algum escape, né? Algum escape de fluido aqui, às vezes acontece isso, tá?
algum escape de fluido aqui, aí logicamente a massa que entra não seria igual à massa que sai, né? Mas como a gente considera que não tem nenhum leaking aqui, então a vazão mássica que entra é igual a vazão mássica que sai, ou seja, ρ1 Q1 é igual a ρ2 Q2, tá? Ou seja, ρ vezes a velocidade vezes a área 1 é igual a ρ2 V2 a 2. Se for um regime permanente onde as vazões, onde as massas específicas elas são iguais, então você pode escrever para o regime permanente que V1A1 é igual a V2A2. Tá? Aqui no caso, nesse exercício, você vê que são duas seções, a gente tem duas áreas e dois ρs, né? Aqui, a gente tem o ρ1 e temos um ρ2, ou seja, não é um regime, na realidade é que não se mantém, na realidade é que não é regime permanente não, desculpa, é um regime de fluido, se for, desculpa, eu vou repetir, se for o fluido incompressível, repetindo, se for um fluido incompressível, ρ1 é igual a ρ2. Fluido incompressível é aquele onde a massa específica não varia. Aqui a massa específica variou, então nós temos aqui que ρ1 é diferente de ρ2. Ele pediu a velocidade de 2, né? Tá? A gente tem que a velocidade de 1 é 30 metros por segundo, né? A velocidade de 2, apesar de ser uma seção menor aqui, a velocidade deu menor. A velocidade menor, mas por quê? Porque a massa específica diminuiu, aumentou bastante, né? De ρ1, de 4 kg por metro cúbico, passou para 12 kg por metro cúbico. Tá? Ok? Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês, se for um fluido incompressível, não tem nada de permanente não. Tá? Se for um fluido incompressível, aí os dois são iguais. Você pode dizer que as vazões volumétricas são iguais. Se o fluido for compressível, aí você não pode falar isso. Você tem que falar que a vazão mássica é igual, entendeu? Tá bom? Beleza. Aqui nós temos o famoso Venturi, né? O Venturi é uma tubulação aqui, onde você tem uma garganta, tá? Então aqui ele fez esse estrangulamento aqui para obter a velocidade da garganta, né? O tubo Venturi é um tubo convergente e divergente, convergente e divergente, como é mostrado na figura. Determinar a velocidade na seção mínima na garganta de área de 5 centímetros quadrados. Se na seção da entrada de área é 20 centímetros por quadrados e a velocidade é 2 metros por segundo. Tá? O fluido é incompressível, ou seja, o ρ1 aqui é igual ao ρ2. É a aplicação direta da fórmula. Tá? Aqui você vê que a velocidade da garganta deu maior que a velocidade. Quanto que é a velocidade? Aqui, aqui nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo. Aqui, como o fluido é incompressível, diminuiu a seção e aumentou a velocidade. Só que isso você não pode garantir. Isso acontece quando o fluido é incompressível. Se o fluido for compressível, você não tem essa garantia. Vai depender das massas específicas. Tá? Aqui, pessoal, a gente está tratando de uma entrada e uma saída, mas às vezes a gente pode ter várias entradas e várias saídas. Tá? Como o caso, né? Então aqui você tem que a massa, então você pega várias seções de entrada, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em saneamento básico, né? Onde você tem uma seção de várias entradas. Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Lá no livro tem. Lá no livro tem. Onde você tem várias entradas numa seção, vamos supor, você tem um recipiente aqui, onde você tem várias entradas de fluido e várias saídas. Então a vazão mássica que entra é igual à vazão mássica que sai. Se for o fluido incompressível, você pode dizer que as vazões volumétricas que entram são iguais às vazões volumétricas que saem. Esses aqui são os dois exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Tá? Porque na realidade você vai depender desses dois exercícios depois para fazer um terceiro, para você entender aqui, por exemplo, esse exercício aqui, deixa eu ver, alguns exercícios ele leva o conceito disso lá de trás. Então estudem, tá tudo aqui a solução para vocês, tá? Dá uma estudada aqui.
pega esses exercícios, dá uma olhadinha neles, que eu vou deixar um exercício proposto para vocês. Aí é só dar uma olhada aqui e ver como é que faz. Vocês, enfim, de repente até conseguem achar a solução nisso em certo lugar, tá? Mas vamos, só do capítulo 3, nós temos 3 exercícios para fazer. Temos o 3.1, o 3.2 e mais um que eu vou dar para vocês, tá? Beleza? Chique. Então, por enquanto, nós temos 4 exercícios. Um exercício do capítulo 1, um exercício do capítulo 2 e 5 exercícios até agora. Então, vão ser 6 exercícios, tá? Mas é tranquilo. Capítulo 4, equação de energia para o regime permanente. Tipos de energias. Aqui é energia potencial. Na realidade, você tem aqui um corpo, né? Um centro de gravidade, onde você tem um peso aqui que é massa vezes a aceleração da gravidade. O que é energia potencial? Seria esse peso vezes essa cota. Aqui, quando um corpo de massa m, né, tem uma certa velocidade, você tem uma energia cinética. Só está recordando, né? Qual que é a energia cinética desse corpo? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? E aqui nós temos uma energia, a gente já viu isso daqui na realidade. Tá? Lá na termodinâmica a gente já viu isso, a gente chamou lá de trabalho de escoamento. Tá? Aqui ele vai chamar de energia de pressão. É a mesma definição, pessoal. É a mesma definição. O que nós temos aqui? Nós temos um canal. Aí nós temos uma pressão P, uma área A, um certo volume dV, tá? E um tempo dt aqui, onde esse volume vai passar um ds. Né? Então, qual que é o trabalho aqui? É uma força vezes uma distância. Então, você tem uma força aqui, que é a pressão vezes a área, que é uma força que faz com que o fluido se desloque de ds. Tá vendo? Então, a área vezes ds é dV, lembra de pressão vezes dV, PDV, que a gente chamou de trabalho de escoamento, é a mesma coisa. Só que aqui ele está chamando de na realidade ele está chamando de uma energia de pressão. Tá? Aqui é um joule, né? Que é um newton vezes uma distância, um newton vezes metro, o que é? Não é joule? Então, é uma energia de pressão. Então ele colocou em termos infinitesimais, ele chamou desse dW de uma variação de energia de pressão, aonde a energia de pressão é PdV, faz a integração aqui, integral de PdV. Né? O que ele faz? Ele pega numa seção, energia mecânica total do fluido. O que tem numa determinada seção? Nessa seção aqui, o que existe em termos de energia? Nós temos uma energia potencial naquela seção, uma energia cinética naquela seção e uma energia de pressão. Nós temos uma energia potencial, nós temos uma energia cinética, uma energia de pressão. Só que quando a gente tem fluido escoando, a gente não pode confundir essa energia potencial e cinética do fluido que nós vamos tratar aqui com aquela energia cinética e potencial que a gente viu lá do sistema como um todo. Lembra? Quando a gente viu em sistema aberto, o que a gente tinha? A gente tinha energia cinética, potencial e estática, né, num ponto. Né? E só que aí a gente tinha energia cinética e potencial do sistema como um todo. Lembra que eu falei para você? Gente, não confundir essas energias. Você tem energia cinética de um motor, vamos pegar um carro. Né? Quando o carro está em movimento, todo o motor dele tem uma energia cinética. Só que o fluido que está passando ali dentro, o ar, por exemplo, tem uma outra velocidade ali. Então existe uma velocidade do fluido que não pode ser confundida com a velocidade do sistema como um todo. Famosa equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma equação da energia muito simplificada, onde a gente vai considerar regime permanente, não vai ter nenhuma máquina, não vai ter bomba, não vai ter turbina na seção que a gente estiver pegando, sem perda por atrito, as propriedades são uniformes na seção, pressão, velocidade são uniformes na seção, o fluido é incompressível e não tem troca de calor. Você vê que a equação de Bernoulli, ela é enxugada, ela é bem resumida mesmo. Então o que a gente pega aqui? Uma seção, uma seção,
2, aonde num determinado tempo, você tem aqui, um determinado tempo dt, você tem uma vazão aqui de massa, ó, esse dm1 que atravessou a seção 1, você tem aqui uma variação de massa que atravessou a seção 2, você tem uma velocidade no ponto 1, uma velocidade no ponto 2, que ela é o quê? O uniforme aqui. Então, e nós temos uma cota Z1 e uma cota Z2. Ó. Uma variação de volume em 1, uma variação de volume em 2. Uma pressão no ponto P1, uma pressão no ponto P2. Então, o que nós temos em termos de energia na seção 1? Ó, você tem aqui a energia potencial, que é por causa da cota. Você tem uma energia cinética que é por causa da velocidade do fluido. Esse V1 aqui seria a velocidade média na seção, uma velocidade uniforme. E nós temos aqui, olha, a energia de escoamento, que é PdV1, tá? Que seria a energia de escoamento aqui, ó. Né? Qual que é a energia que faz com que o fluido se desloque nessa seção? E nós temos uma energia também, analogamente, na seção 2. Só que o que diz? Nós temos a conservação de energia. Escrevendo aqui em termos infinitesimais, você pode igualar isso daqui, olha. Aí ele faz um algebrismo todo, né, considerando que ρ é igual a dm sobre dv. Aí eu obtei uma certa equação. Considerando aqui que o fluido é incompressível, ou seja, ρ1 é igual a ρ2. E que a vazão mássica é igual, a variação de massa é igual, existe a conservação de massa, olha como é que fica a equação da energia. Tá? Lembrando que gama é igual a ρ vezes g, olha aqui, essa aqui é a última forma, que é a forma mais utilizada da equação de Bernoulli em termos de carga de pressão. Lembra que a gente falou? Lembra que isso aqui é uma carga estática. Vendo? Isso daqui seria uma carga potencial, isso aqui seria uma carga cinemática. Tudo aqui é um metro. Vamos supor que seja água, é metro de coluna de água. Isso aqui vai dar 1 metro, isso aqui vai dar metro, isso aqui vai dar metro de coluna de água. Tá? Isso daí é a famosa equação da energia. Tá? Aí ele considera aqui, olha, a carga total aqui de uma seção sendo como a soma de tudo, ó. Tá vendo? P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais Z. Tá vendo? Seria a carga numa determinada, ou energia por unidade de peso, numa determinada seção. Então a gente pode falar que a H1 é igual a H2. Tá? Aqui nós temos o tubo de Venturi. Tá vendo? Ó, isso aqui é muito importante vocês estudarem e verem esse exercício. Né? O que nós temos aqui? Ó? Água escoa em regime permanente. Daqui é importantíssimo vocês saberem. A água escoa em regime permanente na Venturi da figura. No trecho considerado, supõe as perdas por atrito desprezível e propriedades uniformes na seção, para a gente poder utilizar a equação de Bernoulli. A área em 1 é 20 cm², a área na garganta 2 é 10 cm². Ou então a gente coloca um manômetro tipo tubo U aqui, olha, que vai pegar, depois vocês vão ver aqui vai pegar a carga estática nesses dois pontos. Tá vendo? Nós temos o peso específico do mercúrio, então nós temos aqui nesse tubo tipo tubo U, o mercúrio sendo utilizado como fluido manométrico, e nós temos o gama da água. Então como que você faz aqui, pessoal? O que ele pede? A vazão da água que escoa pelo Venturi, ele quer a vazão. Tá? Isso aqui é um tipo de artifício utilizado justamente para a gente calcular a velocidade numa determinada seção, vazão, aqui no caso desse exercício, para calcular a vazão. Então, o que ele vai utilizar? Duas coisas aqui. Ó. Primeiro, primeira equação utilizada é a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2. Entre esse ponto 1 e o ponto 2. Nós temos a equação de Bernoulli aqui, aonde a gente tira essa relação aqui. Ó. Tá vendo? P1 e P2 ele deu? Não deu, ele não deu P1 e P2. Então, ele está querendo calcular, aqui na realidade ele vai calcular a diferença de velocidade. Ele quer calcular V2 ou V1, tá? Mas aqui é a primeira equação obtida, tá bom? Agora, o que nós temos aqui, olha? O que é P1 menos P2? A gente pode traçar daqui para cá, galera, ó. A gente pode traçar a equação manométrica. Olha a utilização da equação manométrica aí.
A gente começa nesse ponto, opa, pressão em 1, desceu até nesse ponto, P1 mais esse ponto, tá? Gama vezes H até nesse ponto. Depois desceu, vai ficar gama da água vezes essa altura. Passa para o lado de cá, menos gama do mercúrio vezes essa altura. Tá vendo? Menos gama da água vezes essa altura. Você vai estabelecer uma pressão P1 menos P2. Perceberam aqui? Se você traçar a equação manométrica, que é essa daqui, entre o ponto P1 e P2, ela resulta nessa equação. Ou seja, você tem uma relação de P1 menos P2 que você vai substituir aqui, olha. Então você obter aqui uma relação de V2 e V1. Tá vendo? Então você vai utilizar 3 equações aí. Olha só que legal. Você está utilizando a equação de Bernoulli. Você está utilizando a equação manométrica. E agora você vai utilizar o que? A continuidade. Aonde a vazão, como o fluido é incompressível, você pode dizer que a vazão volumétrica em 1 é igual à vazão volumétrica em 2. V1A1 é igual a V2A2. Ora, A1 e A2 é dado para vocês. Então vocês têm aqui uma relação agora, ó, das velocidades V1 e V2. 2 equações, 2 variáveis. Beleza, você determinando aqui V2 e determina V1. Aqui no caso ele determinou o V2 e o V2 vezes a área 2 é a vazão aí volumétrica, que dá 5,8 litros por segundo. Isso é importantíssimo. Agora a gente vai sair da equação de Bernoulli e já vamos colocar a presença de máquina, pessoal. Então eu vou lá, vou tomar uma água, eu vou dar um pause aqui, tá? Eu vou tomar uma água e retorno aqui com vocês. Deixa eu dar só um pause aqui. Eu vou tomar uma água. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Tá? A presença de máquina. Então agora a gente não pode falar que é a equação de Bernoulli. Então a gente vai considerar agora, pessoal, é uma máquina que pode ser uma bomba, ou uma turbina, um compressor, enfim, você tem uma máquina aqui. Então como que fica a equação da energia? Vocês veem que a gente não fala mais de equação de Bernoulli, acabou. A equação de Bernoulli não tem máquina. Tá? Então como é que fica aqui? Olha, vamos considerar que essa máquina ela pode colocar uma energia para o seu fluido, ou pode retirar a energia do seu fluido. Então a gente colocou aqui uma carga manométrica de uma máquina qualquer. Então veja bem, nós temos aqui a seção 1 e a seção 2. Se essa máquina colocar uma energia no fluido, a gente vai ter que a energia aqui de H2 vai ser maior que a energia de H1. Se essa máquina aqui retirar uma energia do fluido, a gente tem que H2 é menor que H1. Então o que a gente fez aqui? Colocamos aqui, olha, estática, potencial e cinemática mais HM igual estática, potencial e cinética do ponto 1, da seção 1, mais essa energia aqui, que pode ser positiva ou negativa, é igual aqui a carga da seção 2. Tá? Então, esse HM, a gente só isolar ele aqui. Olha, HM ele é considerado positivo quando for, por exemplo, uma bomba. Porque o que é bomba? A bomba, ela soma energia. Eu, fluido, recebo energia da bomba. Então, ela é positivo. Se nós tivermos uma turbina, o que é a turbina? Ela retira a energia do fluido. Tá? Então seria negativo. Tá vendo? Então isso aqui vai ser mais HB se for uma bomba e menos HT se for uma turbina. Opa! Deixa eu colocar aí modo. Pronto. Ó, vamos falar em termos agora de potência. Né? Olha só. Então vamos definir aqui a potência referente ao fluido. O que é uma potência referente ao fluido? O N seria o peso específico vezes a vazão volumétrica vezes a carga numa determinada seção. Tá? Vamos considerar aqui uma tubulação onde existe uma bomba. Né? Essa bomba aqui ela tem uma certa potência disponível no eixo dela. Tá? Então nós temos aqui uma E. E aqui nós temos uma potência recebida pelo fluido ao passar pela bomba. Ou seja,
O que é esse N aqui, gama QHB? Né? Esse HB aqui seria a potência recebida pelo fluido ao passar pela bomba. Então, vamos chamar esse N aqui, que seria gama Q, esse H vai ser HB, como aquela energia recebida pelo fluido ao passar pela bomba. Né? Agora, qual que seria o rendimento, então, da bomba? O rendimento da bomba seria essa energia dividida pela potência da bomba, porque nem toda a energia da bomba é passada para essa energia, não é verdade? Então a energia, existem perdas entre o eixo e o fluido, existem perdas. Então o que é eta B? Né? Rendimento aqui da bomba seria a potência recebida pelo fluido dividido pela potência da bomba, onde esse N é igual a gama QHB. Né? E aqui nós vemos aqui, o que seria NB? A potência, você quer calcular a potência da bomba? Se você determinar o rendimento e você quer calcular a potência da bomba, você pega aqui qual que é a potência que você tem que ter do fluido, você pega o rendimento aqui da bomba e você tem a potência aqui da bomba, ou seja, disponível no eixo da bomba aqui. Tá? O raciocínio análogo a gente poderia fazer para a turbina. Então, na turbina, o que nós temos aqui? O N gama Q, em vez de ser HB, aqui é HT. Então, o que seria esse N agora? Seria a potência cedida pelo fluido à turbina. Tá? Ou seja, eu, fluido, vou ceder para turbina uma determinada potência. Então nós temos aqui a potência também da turbina disponível no eixo dela, sendo que esse N ele é maior que o NT, ao contrário da bomba, né? Então como que ficaria o rendimento da bomba? NT dividido por N, tá? Certo? Beleza. Aqui algebrismo, né? Então aí ele pegou aqui, olha, o reservatório de grandes dimensões. Quando ele fala reservatório de grandes dimensões, significa que esse nível tem velocidade zero. Tá vendo? Fornece água para o tanque indicado com vazão de 10 litros por segundo. Verificar se a máquina, aqui ele está falando, verifica se a máquina aqui é uma bomba ou uma turbina. E determinar a sua potência, se o rendimento é 75%. Supor fluido ideal. Aqui ele colocou o peso específico da água, a área dos tubos e a aceleração da gravidade. Então aqui ele colocou a tração uma equação de energia entre os pontos 1 e 2. Ó. H1 mais HM é igual a H2. Ele pegou esses três pontos aqui. Ó. Então ele traçou a equação da energia entre o ponto 1 e 2. E o que tem em termos de máquina? Tem a máquina M. Se esse valor aqui der positivo, vai ser bomba. Se der negativo, vai ser turbina. Então ele pegou, calculou H1. O que é H1? P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. O que é H2? Analogamente, ele deu Z1 e Z2. Ele considerou que, como a pressão P1 está para a atmosfera, ele considerou a pressão atmosférica igual a zero. Considerou que na escala efetiva. Ela vai agir aqui, então praticamente a ação da atmosfera é nula, né? Tá? Então nós temos aqui, olha, a velocidade na seção 1 é nula, pelas considerações de reservatório de grandes dimensões. Então, o que é V2? Aqui é a vazão mássica dividido pela área. Isso aqui ele deu, ó. Desculpa, a vazão volumétrica dividido pela área. Ele deu, dá 10 metros por segundo. Então, olha, a carga em H1 dá 0 mais 20. A carga em H2 dá 0 mais isso daqui. Aqui seria a carga cinemática, né? E aqui seria esse 5, o que é? Seria a altura, né? Seria aqui a potencial, tá? Seria potencial. Então o H2 ele calculou. Aí qual que é HM? H2 menos H1, dá menos 10. Ou seja, como é negativo, nós temos o que? Uma turbina. E qual que é a potência fornecida pelo fluido de turbina? Ora, N é igual a gama Q HT. Tá? Só que você não coloca o valor menos aqui, né? O valor de HT, você pega em módulo, ele pegou o valor de HT em módulo, que é 10 metros. Tá?
Então dá 1 kW. A potência, você calcula, ó, você tem esse N, cadê? O NT, ele pediu, ele deu o rendimento da turbina, que é de 75%, você calculou o N, então você calculou qual que é a potência disponível no eixo da turbina, é isso que ele está pedindo, né? Determinar a sua potência, ou seja, no eixo da turbina, NT, que é 0,75 kW. Tá? Pessoal, agora a gente vai considerar a equação da energia para um fluido real. Vou fazer o seguinte, existe uma parafernália toda até a gente chegar numa equação lá no final, mas eu vou ser bem sucinto aqui. Eu vou dar um salto para a gente já pegar depois a equação de energia na forma que a gente quer lá no finalzinho. Então o que a gente vai considerar? Um fluido real, agora a gente vai considerar perdas. Então quando o fluido está escoando, ele tem perda por atrito e tem perda por singularidade. Né? Ele pode ter perda por atrito na pressão, atrito interno do fluido também, né? Atrito com fluido na parede do tubo. Você pode ter uma singularidade. O que é singularidade? É um registro ali, registro de pressão, registro de gaveta. Você pode ter uma curva, você pode ter um cotovelo entre uma seção e outra. Você pode ter um cotovelo. Então, por exemplo, essas singularidades, né, que a gente tem, curvas em geral, elas, e registros, por exemplo, né, a abertura, você tem um bocal, você tem uma entrada de um reservatório, a saída de um reservatório, tudo isso oferecem perdas singulares. Tá? E você tem as perdas distribuídas também ao longo do tubo. Né? Então, na realidade, o que esse HP aqui representa? Representa todas essas perdas. Na realidade, aqui ele está falando perda por atrito interno. Mas eu vou até mais lá para frente, olha só, que nós temos várias cargas. Aqui nós temos a carga na seção 1, a carga na seção 2, aqui ele está falando por atrito interno. Tá? Mas depois a gente vai generalizar isso. Esse HP ele pode ser um somatório de várias perdas, na realidade. Não somente atrito interno, como outras perdas singulares. Tá? Mas você tem aqui, olha, então, uma potência associada a esse H1, não é? Você tem uma potência associada a esse H2 e você tem uma potência associada à perda. Qual a potência dissipada? Seria o gama aqui HP, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui seria a potência dissipada entre a seção 1 e a seção 2. Agora eu vou dar um salto bem grande. Tá? Aqui é um exemplo de um exercício, né? Onde ele calculou, deixa eu ver aqui, né? Legal, vamos lá, vamos pegar esse exercício aqui, ó. Na instalação da figura, verificar aqui então, verificar se é uma máquina, ou turbina ou bomba, determinar a sua potência, sabendo que o rendimento é 75%, sabe-se que a pressão é indicada no manômetro, então você tem um manômetro aqui de uma pressão 0,16, tá? Megapascal, a vazão é de 10 litros por segundo, a área da seção dos tubos é 10 centímetros quadrados, e a perda de carga entre 1 e 4, cadê a seção 4? Aqui, ó, a perda da seção entre 1 e 4 é 2 metros, tá? Aqui ele dá o peso específico da água, 10 a quarta, e aqui dá a aceleração da gravidade. Então o que ele faz? Ele pegou primeiro a seção 1 e 2, traçou a equação da energia entre 1 e 2. Tá vendo? Entre 1 e 2, aqui, ó, aqui nessa seção 2 você tem uma pressão estática que é 0,16. Ele considerou ela aqui, olha, quer ver? Ele considerou ela aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui seria o quê? A pressão estática. Tá? Seria o P dividido pelo gama, ó. Esse P aqui, P2 sobre gama. Você tem as velocidades de 2, você calcula. Você tem uma cota de 2 aqui. Né? Então ele traçou entre 1 e 2, olha. Tá vendo? Entre 1 e 2. Tá? E ele não deu nenhuma perda entre 1 e 2. Então você considera que é zero. Muito importante, você tem o valor de H1 que é 24 metros. O valor de H2 deu 25 metros. Olha, se H2 é maior que H1, conclui que o escoamento é do sentido de 2 para 1. Então aqui
você comparando as cargas que você tem manométricas aqui, dá para você descobrir o sentido do escoamento, que é de 1 para 2. Tá vendo? Tá? Sentido é de 1 para 2. Opa, desculpa. H2 é maior que H1, né? Então H2 é maior que H1. Então tá aqui nesse sentido, ó, de 2 para 1. Provavelmente isso aqui é uma bomba, né? Para fazer a água aí de 2 para 1, tem que ser bomba, né? A gente vai descobrir que é bomba? Vamos ver, tô curioso. Vai, ó. Tá? Mas ele descobriu que é uma bomba. Vamos lá. Então, beleza. Aí o que ele pegou agora? Aplicar a equação da energia entre 4 e 1. Então a equação da energia você pega em outros pontos que é de interesse seu. Aqui ele pegou a equação da energia entre 4 e 1. Ó, existe o HBA. Aqui, obviamente, ele considerou que é a bomba, tá? Mas às vezes não fica tão claro. Se você tiver um sistema realmente mais complexo, você não fica óbvio que é uma bomba. Você teria que calcular o HM, ver se ele é positivo ou negativo e aí definir se é uma turbina ou uma bomba. Então ele traçou aqui, ele já colocou HB, porque o único jeito que está subindo ali só pode ser bomba mesmo. Então H4 mais HB igual a H1 mais a perda de 4 para 1. Ó. Tá? Então aqui ele já colocou, ele pegou a carga em 4 e pegou a carga em 1 e o HM foi dado. Então ele descobriu que aqui, olha, o HB, H da bomba é 26 metros, que é positivo, ó, que é, o cara confirmando que é uma bomba. Tá? Então a potência vai ser o que? A potência ali disponível no eixo da bomba vai ser o gama, que é HB dividido pelo rendimento dela. Tá? Então vai dar 3,47 kW. Aí tem vários outros exercícios, eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Tá? Pessoal, aqui, na realidade, ele reescreveu a equação da energia, colocando um alfa aqui. Esse alfa, eu não vou falar para vocês, mas é uma correção. Quando o escoamento é laminar, esse alfa é igual a 2. Escoamento é turbulento, o alfa é igual a 1. Então, geralmente, os nossos escoamentos são turbulentos, esse alfa é igual a 1. Mas se for laminar, é uma correção e ele faz uma demonstração complicada no livro. Vocês não precisam nem escrever isso quando for fazer o resumo, tá? Porque é meio complicado, né? Então vocês pulam essa parte aí, tá? Olha só, isso aqui olha que esse exercício 4.6 é muito importante. Você tem aqui, olha, um tipo de tubo aqui, ó, que está de frente para o escoamento, tá vendo? Você tem um tipo de tubo U aqui, vamos dar uma olhadinha nele? Esse exercício é muito clássico, né? Ah, tá. Oh, beleza. Então eu vou pedir para vocês fazerem ele. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício e mais um exercício complicado aqui. Tá? Isso daqui é muito interessante, pessoal. Esse exercício é muito legal. Tá? Então eu vou deixar vocês darem uma pensada. Ó, eu vou passar para vocês o que eu vou escrever exatamente o que eu quero para a nota N2. Tá? Eu vou escrever lá direto, pessoal, o que eu quero para a nota N2. Vai ser um trabalho. Então o trabalho vai constar de quê? Do resumo desses 4 capítulos do Brunetti. Né? Por favor, faça um resumo. Eu quero um resumo escrito à mão. Tá? Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Um resumo escrito à mão, desenhos à mão, se tiver que fazer algum desenho. Né? E eu vou citar os exercícios que eu quero que vocês façam. Tá bom? Tranquilo. Tá? Isso vai ser a nota N2. Vai ser esse trabalho. Pode me entregar até no domingo. No domingo eu já dar essa nota e já soltar a N2 para vocês. Tá? Mas aí eu vou colocar no PDF para vocês o que é exatamente. E como que vocês vão me entregar? Vai ser o mesmo esquema. Eu vou passar o link para vocês. Vocês vão fazer o upload no Drive para mim. Tá? Lá na avaliação, avaliação, vou chamar de avaliação 3. Tá? Aí vocês fazem o upload lá na avaliação 3. Bom? Obrigado. Até mais. É só isso que a gente tem aí para vocês. Só isso não, tudo isso. Né? Fiquem com Deus aí. Bom estudo.